Governo e ExxonMobil assinam contratos de concessão para pesquisa e produção de petróleo. Presidente da República visita Tribunal Supremo e sai satisfeito com o desempenho da instituição. Credenciados mais de 5.000 observadores para as eleições autárquicas de quarta-feira. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República visitou hoje o Tribunal Supremo. No fim da visita e em declarações à imprensa, Filipe Nhusse diz ter ficado satisfeito com o desempenho da instituição. É a primeira visita do Presidente da República ao Tribunal Supremo, o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais. Porque se trata de 2 órgãos de soberania, a recepção não poderia ser melhor. Depois de saudar os juízes conselheiros, o chefe de Estado reuniu-se à porta fechada com os magistrados e outros funcionários do Tribunal Supremo. E no fim do encontro, Filipe Nhusse ganhou um presente dos juízes. Seguiu-se a visita a vários departamentos e, depois de interagir com funcionários, o Presidente da República deixou claro que é preciso melhorar as condições de trabalho nos tribunais. Vocês sabem que o nosso desejo seria pagar mais, facilitar mais o vosso trabalho, as condições do trabalho, aumentar mais o caudal do vosso trabalho. Neste caso, temos ainda alguns distritos que não estamos lá implantados, mesmo em algumas províncias onde estamos, as condições do trabalho ainda não são daquelas que nós desejamos. Mas dizer que nós não conhecemos isso seria exatamente a ignorar aquilo que é uma realidade que ao longo do país que percorro sempre encontro, mas encontro a determinação e a vontade. Em representação dos funcionários, Laís Mabota garantiu que, apesar das dificuldades, os tribunais estão apostados em melhorar e facilitar o acesso à justiça. Estamos cientes de que os tribunais judiciais constituem um elemento fundamental na garantia do acesso à justiça dos cidadãos. E a vossa presença como Magistrado Supremo da Nação constitui um grande encorajamento para fazermos mais e melhor no reforço da edificação de uma administração da justiça acessível, independente, íntegra, célere e de qualidade. Já em declarações à imprensa, Filipe Nhusse disse que terminou a visita satisfeito com os indicadores do desempenho do Tribunal Supremo. Os indicadores que nós temos presentes e hoje tivemos a ocasião de repetir são muito evolutivos em 2015, 2016 e mesmo em 2017, atendendo o fluxo, o caudal da população e dos processos todos, porque os processos no passado, quando eram 2 ou 3, poderia-se dizer que se consegue julgar 3 processos num dia, mas hoje não são 3, nem 4, nem 1, são mais. A nossa visita também teve como objetivo de harmonizar a nossa coordenação de funcionamento. Esta é a primeira visita de um Presidente da República desde que a instituição ficou designada como Tribunal Supremo. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado retomou hoje o julgamento do caso dos ataques armados e, na sua primeira sessão de audição, todos os arguidos negaram seu envolvimento nos crimes de que são acusados. Na primeira sessão de audição do julgamento do caso Ataques Armados em Cabo Delgado, foram ouvidos 10 réus, dos quais 6 presos e 4 em liberdade. Durante o interrogatório, o juiz do caso procurou obter confissão e descobrir a origem e as motivações do grupo. No entanto, todos os arguidos negaram as acusações e muitos deles não sabem as razões da sua detenção. E por que vocês saltaram a fronteira para ir introduzir a Shabab aqui? Irão introduzir antes da minha? Eu não chegou a fazer parte desse grupo. Mas esqueci de informar o juiz que não é obrigado a dizer a verdade. Eu não conheço esse grupo mesmo, não conheço nem pessoa desse como é a Shabab. A pessoa militando, ir no Ismã, ir aonde, só. Não conheço? Não conheço completamente. Meu de vida, esse eu me perguntava,
Ali nas redes, onde a rede, o que ele falava? Isso eu não conheço porque não condeno com ele. Eu não condeno com ele. Volta a perguntar. Por que ele tudo? Eu? Aqui para ficar na cadeia aqui. Não, por que você está recusado? É isso que eu estou perguntando. Não conhece esse não conhece, é verdade, não conhece, fala a verdade. Não conhece? Não conhece mesmo. Alguma vez distribuíram dinheiro? Esse de Al-Shabaab distribuíram dinheiro na justiça? A partir desse de Al-Shabaab não conhece nem, porque não, comigo nada. Para além do juiz, as respostas dos arguidos estão a preocupar a defesa, que durante toda a audição não registrou um dado novo que ajude a esclarecer o caso. As respostas eram as mesmas, não é? Todos avançavam pelo mesmo ideal, de que não sabem dizer por que estão sendo detidos e qual é a sua origem. Praticamente acaba sendo a mesma resposta. Dos 10 arguidos ouvidos na primeira sessão de audição de julgamento do caso Ataques Armados em Cabo Delgado, contam-se 7 homens e 3 mulheres, uma das quais de nacionalidade tanzaniana. O julgamento retoma amanhã. Em Nampula, a criminalidade está a atingir contornos alarmantes. Um jovem morreu dias depois de ter sido violentado por criminosos. Há casos de outras vítimas que estão a receber tratamento hospitalar. Os rostos desolados retratam a tristeza de um bairro que, dentro de pouco tempo, vai se despedir de um vizinho, amigo e familiar. A vítima é um jovem de 16 anos de idade, espancado violentamente por volta das 19 horas da última quinta-feira, no bairro de Muatala, por um grupo que se auto-intitula Os Que Não Comem. Entrou no quarto, se deitou. Só ouvimos ela chorar. É quando minha sobrinha diz, vovô, tem uma novidade, está aí dentro, aí está a chorar, parece que tem ferida. É quando entramos no quarto dele, vimos esta parte aqui, tinha ferida. Perguntamos o que ele não estava a conseguir falar. Daí não falou mais nada, levamos para o hospital. Do hospital não saiu mais. Perdeu a vida devido à gravidade dos ferimentos. A família chora a morte inesperada de um inocente. Estamos a chorar. Toda a cabeça está cheia de algodão, fentas. A partir daqui, 1, 2, 3 pregos que pregaram. Isto tudo aqui, inflamou. No mesmo dia, à mesma hora e no mesmo local, estava este jovem que carrega um pouco por toda a parte do corpo as marcas da violência daquela noite de quinta-feira. Ele conta que estava sentado a beber cerveja quando, de repente, um grupo chegou e espalhou terror. Fui à casa de banho, estou a ver só pessoas correndo daqui para ali. É aquela confusão, eu fiquei ainda na casa de banho. Estou a ver, isto aqui é pau, isto aqui. Estou a ver um pau na minha cabeça. Estou a tentar virar quem está-me a bater. Logo estou a ver uma garrafa aqui na cara, cheia de cerveja. Nem para me defender, era muito demais. O braço, o que é que lhe atingiu? Foi um pau de prego. Abordada sobre o assunto, mais uma vez, a Polícia da República de Moçambique diz estar a trabalhar. Durante a semana foram neutralizados 15 cidadãos, destes 7 envolvidos em casos criminais e os restantes durante as ações preventivas da Força. Estes restantes 8 são indivíduos que são encontrados na via pública por suspeita de cometimento de crime, são indivíduos que são neutralizados na via pública na posse de instrumentos contundentes que são usados para o cometimento de alguns delitos e podem ser também parte desses grupos que andam a terrorizar a nossa cidade de Nampula. A população denuncia, no entanto, a inoperância dos homens da lei e ordem. Desde quando começou naquele dia, a polícia não fez nenhum circulamento, procurar saber o que está acontecendo nesse bairro, nada. Este é o retrato da violência urbana que graça muitos bairros daqui da cidade de Nampula. A população clama pela intervenção da polícia, que muitas das vezes não se faz sentir. As imagens são de Célio Mugaveia, Ricardo Machava, STV.
Vamos agora ao espaço das eleições autárquicas. A polícia confirma a invasão na sede da Renamo em Tete, mas diz que a ação visava resgatar 3 indivíduos, entre os quais um adolescente de 13 anos que estavam em cativeiro. Descontrolado, foi assim que a polícia da República de Moçambique descreveu o ambiente que se viveu na cidade de Tete nas últimas horas da campanha eleitoral. A confusão começou quando caravanas de 2 partidos políticos cruzaram-se e entraram em pancadaria. Além de usar a força para devolver a situação à normalidade, a polícia teve que invadir a sede política da Renamo para resgatar as vítimas que foram colocadas em cativeiro por supostos membros e simpatizantes daquele partido. Porque havia este arrasto das 3 pessoas que foram mantidas em cativeiro, a polícia começou a atuar e em ato contínuo foi resgatar os 3 indivíduos que tinham sido mantidos em cativeiro, sendo um deles um menor de 13 anos de idade, e nessa sequência houve necessidade, tanto de fazer alguns disparos utilizando gás lacrimogéneo para dispersar e amainar os ânimos. Como resultado da operação, a polícia deteve ainda 12 indivíduos que não especificou a sua filiação partidária e assegurou que os mesmos serão responsabilizados. Portanto, em termos de consequência, esses 26 detidos, fizemos referência, a maior parte delas foram detidas em Tete, na sequência desses tumultos. Estamos a falar de 12 indivíduos, houve uns tantos feridos e, houve essa danificação por completo de uma viatura. Portanto, em termos de responsabilização, neste momento estão a decorrer necessárias tramitações para que, pelo crime de danos, pelo crime de ofensas corporais e, entre outros elementos que podem configurar como agravantes dessa circunstância, poderá haver naturalmente a devida responsabilização. No âmbito geral, a PRM registrou durante os 13 dias da campanha eleitoral 5 mortos, 20 feridos e 26 detidos. Já foram acreditados mais de 5.000 observadores nacionais e 200 estrangeiros para as eleições de quarta-feira. A CNE e o STAI dizem que está tudo a postos para o processo de votação e garantem divulgar os resultados provisórios ainda na noite do dia 10 de outubro. A CNE e o STAI chamaram esta segunda-feira a imprensa para elogiarem o comportamento dos munícipes e os partidos políticos por aquilo que apelidaram de uma das melhores campanhas eleitorais de sempre. Ainda assim, os órgãos eleitorais não deixaram de deplorar os incidentes negativos e explicaram o estágio dos preparativos do processo de votação que se realiza esta quarta-feira. Temos já credenciados cerca de 5.000 observadores nacionais que estarão espalhados pelas 53 autarquias onde irá decorrer o processo de votação no dia 10. Temos também 200 observadores estrangeiros, para além de 1.000 jornalistas nacionais e estrangeiros. Tivemos a formação com os magistrados judiciais do Ministério Público, membros da Polícia da República de Moçambique e jornalistas em matéria de legislação eleitoral, fato que irá permitir uma atuação harmoniosa no dia da eleição entre todos os intervenientes. Em termos logísticos, o STAI diz ter terminado a formação dos 38.213 membros das mesas de voto, que vão trabalhar nas 5.459 mesas em todas as 53 autarquias. A segurança dos materiais de votação foi também acautelada. Neste momento, esta segurança desses materiais é garantida para além, portanto, daquilo que é a proteção normal, mas também pelos próprios representantes dos partidos políticos nos órgãos eleitorais. Tanto as direções, os departamentos das operações eleitorais ao nível provincial, as repartições de operações eleitorais ao nível também distrital, portanto, têm a responsabilidade, portanto, das chaves dos armazéns
portanto, distribuídas, incluindo os representantes, portanto, os técnicos representantes dos partidos Frelimo, Renamo e MDM. É proibido usar celulares e máquinas fotográficas na cabine de votação. Ninguém será permitido a permanecer na Assembleia de Voto depois de votar. Há atraso na afetação dos membros das mesas de voto na autarquia da Beira. O processo devia ter sido concluído até a tarde de hoje, mas só será feito amanhã. São ao todo 1.528 membros de mesas de voto que, a um dia das eleições, ainda não sabem onde vão trabalhar. Por volta das 10 horas desta segunda-feira, parte deles estiveram concentrados na delegação do STAI da cidade da Beira para saber da sua situação. A chefa adjunta da repartição de formação e educação cívica, que representa a Renamo no STAI, é que denunciou a situação, responsabilizando o chefe da repartição pelo problema. Existe a afetação que ainda não se fez até hoje, porque nós não temos esses dados. E o dia 10 já é depois da manhã, que é quarta-feira. As pessoas precisam de se preparar para fazerem-se face ao terreno enquanto há tempo. Esperávamos que os formadores entregassem as propostas ao STAI da cidade da Beira na repartição de formação e educação cívica, para que, juntos das propostas de formadores, o setor ou a repartição iria sentar, que é para aferir a veracidade. Estes documentos não chegam à repartição de formação e educação cívica. Até o preciso momento, contactamos ao chefe da repartição e ele não nos dá a satisfação, que é para prosseguirmos com o trabalho por forma a garantir que o processo seja transparente. E é por falta de transparência que Fátima Machicana suspeita da existência de manobras de fraude eleitoral. Os formadores, depois deles trabalharem, temos informações que eles também irão trabalhar como MMVs, né? Mas nós sabemos muito bem que houveram 2 concursos separados. Um concurso que contratou os formadores e o outro concurso que irá contratar os MMVs. Mas pelo que estamos a constatar, os próprios formadores, estamos a ouvir que eles irão trabalhar como presidente das mesas. Mostra claramente que existe um forte indício, que existe uma forte intenção de fraudar as eleições de 2018. Diretor. Por volta das 12 horas, o chefe da repartição já se encontrava no STAI, mas recusou-se a esclarecer a situação, enquanto os seguranças tentavam impedir a captação de imagens. O diretor do STAI na Beira também não esclareceu as reais razões do atraso. Mais tarde, foi colada esta informação, segundo a qual as listas com a afetação dos membros das mesas de voto serão afixadas esta terça-feira, às 6 horas. Por outro lado, a Renamo chamou hoje à imprensa em Nampula para denunciar a existência de cadernos eleitorais duplicados que, ao seu entender, servem para uma alegada fraude que está a ser preparada pelos órgãos de administração eleitoral. O STAI, por sua vez, diz não ter recebido qualquer reclamação. O processo eleitoral começa por um recenseamento eleitoral que depois culmina nos mapas de controle. Os mapas de controle das mesas da Assembleia de Voto aparecem junto dos cadernos para facilitar o delegado de candidatura a reconhecer qual é a mesa e qual é o número de eleitores que existem em cada mesa. Para este ano, foi protagonizado um sistema chamado Mesa A e Mesa B. A explicação teórica parece boa, é para fazer a junção dos cadernos e separar ao meio. Queremos dizer que a Renamo, em Nampula, sabe e já descobriu o sistema que o STAI fez do caderno B e, inclusive, fez um documento, remeteu à Comissão Distrital de Eleições a pedir a nulidade ou a extinção do caderno B. O caderno B é repetição do caderno A, são os mesmos nomes, o mesmo número de eleitores. Significa o seguinte: qualquer cidadão que for a votar na mesa A, suposta mesa A, também terá a possibilidade de votar na mesa B. Até agora nós não temos nenhuma notificação sobre esse assunto. Estamos a tomar conhecimento agora. 13 pessoas deram entrada ontem no Hospital Provincial de Tete com diversos tipos de ferimentos em resultado de tumultos entre membros de 2 partidos.
As vítimas, que são membros da Frelimo e da Renam, contraíram ferimentos diversos durante a confusão registrada na noite de ontem no cruzamento de caravanas. A situação obrigou a polícia a disparar gás lacrimogéneo e deter as pessoas que estavam na delegação distrital da Renam, incluindo o filho menor de 16 anos do cabeça de lista deste partido da oposição. Dos pacientes, a maioria teve alta, apenas 4 estão internados para mais observações, mas sem correr perigo de vida, segundo o diretor clínico do Hospital Provincial de Tete. Não tivemos nenhum óbito. Os casos que foram internados foram os casos de traumatismos cranioencefálicos leves a moderados, que neste momento encontram sob observação no serviço de cirurgia. A princípio não tivemos nenhum paciente por acompanhamento, nem por uso de nenhum outro instrumento que seja de arma. Por sua vez, a Frelimo, através do seu porta-voz, acusa a Renam de ter iniciado a confusão e diz que já está a levar a cabo um processo para responsabilizar este partido. Alguns desses casos já foram participados à autoridade de direito e já foram lavrados autos. Temos o ato número 1, 0 número 1, 0 número 2, 0 número 3 e esses atos já estão sendo acompanhados com a nossa... temos o diretor da campanha, temos o nosso mandatário do partido, está a fazer o devido acompanhamento para que estes ilícitos eleitorais verificados, sobretudo no último dia da campanha eleitoral, a Renam, sobretudo, possa responder pelos crimes cometidos, porque isso está na lei eleitoral. E os outros atos, estamos a fazer o levantamento das devidas provas. Estamos a falar de prova porque temos que ter as provas para podermos justificar aquilo que estamos a participar contra qualquer partido político. Já a Renam desmente a Frelimo e acusa a polícia de ter levado o dinheiro da sua logística para eleições autárquicas durante a invasão à sua delegação e de tentativa de agressão ao seu cabeça de lista. A Frelimo tenta enganar para ver se pode recuperar a sua popularidade, tentando discriminar ou degradar esta popularidade da Renam. A viatura do cabeça de lista foi atingida por um tiro direto das forças de intervenção rápida, tendo perfurado o vidro frontal. A força de intervenção rápida recolheu uma maleta que continha 2.500.000 meticais de logística do partido para o processo eleitoral. A missão de observadores da CPLP acredita que o processo de votação será pacífico. Os organizadores lusófonos consideram ainda que a violência durante a campanha eleitoral é um processo normal deste período. Nem as notícias de violência entre membros dos principais partidos concorrentes em Tete desanimam os observadores enviados pela comunidade dos países de língua portuguesa. Para eles, há esperança de que o processo corra de forma ordeira. Estamos expectantes de que o processo decorra de forma ordeira e com resultados positivos para a nação moçambicana. As campanhas eleitorais têm normalmente uma dinâmica própria em todo o lado, em todos os países, de maneira que nós estamos expectantes a ver como é que as coisas vão decorrer no dia das eleições, isto é, na quarta-feira, dia 10. A equipa de observadores é constituída por representantes de todos os países da CPLP que vão acompanhar a eleição de novos dirigentes das 53 autarquias do país. Mais de 150 observadores eleitorais estão a ser capacitados na cidade da Beira em matérias ligadas à nova legislação eleitoral. A iniciativa de capacitar estes observadores eleitorais, um ato que está a decorrer na cidade da Beira desde o passado sábado e que deverá terminar nesta segunda-feira, pertence ao Parlamento Juvenil. Pretende, com a capacitação, dotar estes observadores, que serão distribuídos em todas as assembleias de votação, de conhecimentos básicos sobre a atividade que irão exercer, por forma a contribuírem para que a votação seja efetivamente livre, justa e transparente. Dar a conhecer em primeira fase sobre a legislação que sempre está a ser mudada, quando chega sempre à porta das eleições, então há uma necessidade de fazer conhecer as pessoas os conceitos, os novos conceitos que foram abordados lá, sobre
algumas matérias e alguns artigos que foram acrescentando, né? E que as pessoas não têm consciência porque é novo. Por outro lado, o Parlamento Juvenil avalia de forma positiva a campanha eleitoral que terminou ontem, contudo mostrou-se preocupado com alguns casos. O problema do álcool. Os partidos políticos continuam a dar aos seus militantes o álcool e também aquilo que fere com a lei, daquilo que é o regulamento eleitoral, os partidos políticos ainda continuam a usar as crianças para se fazer o processo da campanha. Eu acho que este é uma das coisas que tem manchado aquilo que é o processo como tal. Mas no âmbito geral, o nível de violência baixou, isto é muito importante. O Parlamento Juvenil terminou apelando à calma no seio dos partidos. Em Ile, um distrito que faz parte das 53 autarquias, desconhecidos roubaram material eleitoral usado nas eleições gerais de 2014. O roubo acontece 2 semanas depois da instalação do STAI distrital do Ile. Tudo deu-se na noite do dia 29 de setembro passado, quando desconhecidos se introduziram na sede distrital do STAI do Ile e se apoderaram de 15 urnas e 24 coletes de membros da mesa de voto. Trata-se do material usado nas eleições de 2014 e estava guardado neste armazém. Depois da nossa descoberta desse arrombamento da janela, comunicamos à polícia, o comandante da PRM, assim como o chefe das operações, dirigiram-se às nossas instalações e averiguamos da ocorrência e eles testemunharam que sim, porque até aqui na sala onde nós estamos encontrava-se outro material espalhado. Mas antes deste roubo, faltou uma comunicação. Dentro dessa comunicação daquela instituição, todas as portas que estavam lá não tinham fechadura. Mesmo as janelas não estavam em condições. Eu disse ao diretor do STAI, junto com o diretor, põe-me fechadura. Porque nós, nessa altura, aquela casa, na verdade, aquele sítio, nós não tínhamos esperança de que estavam a funcionar. A PRM no Ile imputa a responsabilidade ao STAI, até porque havia alertado para a falta de condições de segurança do local em que o material foi armazenado. Mas da forma que roubaram, nós chegamos a uma conclusão que houve umas pessoas que estão lá dentro, nós sabemos, que tiveram, conhecemos porque só roubaram depois de começar a funcionar. Já o administrador do Ile estranha que o material tenha desaparecido nas vésperas das eleições autárquicas nos municípios vizinhos, mas prefere deixar o assunto nas mãos das autoridades. Bom, como eu disse, tudo que podemos avançar são hipóteses. É estranho que tenha ocorrido isto, mas também temos que trazer aqui o facto de esta ocorrência ter se registrado, como disse, cerca de 3 semanas após a instalação dos órgãos eleitorais. Isto é, significa que começou a registrar-se naquele edifício um movimento desusado. Nós temos cerca de 21 pessoas trabalhando naquele edifício. Naturalmente, isto pode ter despertado a atenção de curioso ou pode até ser uma ação premeditada. Convido para uma curta pausa, voltaremos com mais informação. Até já. Seguimos com informação no Jornal da Noite. A petrolífera norte-americana ExxonMobil vai investir $100 milhões na prospecção e pesquisa de petróleo e gás em Moçambique. A petrolífera e o governo assinaram hoje os contratos de concessão que cobrem 3 áreas em Angoche e no delta do Zambeze. Foram cerca de 4 anos de negociações entre o governo e a ExxonMobil, a maior empresa petrolífera do mundo. Em causa estava a revisão em baixa dos regimes fiscais para acomodar os interesses da multinacional norte-americana.
Na tarde desta segunda-feira, o executivo de Maputo e a ExxonMobil rubricaram 3 contratos de concessão para pesquisa e produção de petróleo, cobrindo a zona costeira de Angoche e Delta do Zambeze. Para esta fase, a ExxonMobil prevê investir um mínimo de $100 milhões. Today we celebrate yet another important milestone for Mozambique's oil and gas industry. This further highlights Mozambique's presence in the global oil and gas market and speaks to ExxonMobil's long-term commitment to the government of Mozambique in supporting the development of Mozambique's full hydrocarbon potential. Já o ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, destacou que a assinatura destes contratos é o culminar de longas negociações entre as partes. Processo que teve um passo importante em meados de 2015, com a adjudicação das áreas, do que seguiram prolongadas e aturadas negociações. O governante adiantou que até finais de outubro deverão ser assinados contratos semelhantes com outras petrolíferas selecionadas no âmbito do 5º concurso de prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos. Prevemos ainda este mês concluir a assinatura de 12 outros contratos com a ENE e a Sasol, e no conjunto as concessionárias deverão despender no mínimo cerca de $900 milhões americanos durante o processo. O período máximo para a prospecção e pesquisa é de 8 anos. O governo prevê criar menos emprego no próximo ano. Ao todo, deverão ser criados 354 mil novos postos laborais, neste caso em 2019, contra os mais de 360 mil previstos para o ano em curso. A proposta do Plano Económico e Social de 2019 prevê criar cerca de 354 mil novos empregos no país, menos 6 mil postos laborais projetados pelo governo no presente ano. A estratégia do executivo de Filipe Nunes passa por alocar 450 kits de autoemprego aos jovens nas profissões de carpintaria, agricultura, construção, corte e costura, cozinha, serralharia, avicultura, frio e climatização. A maioria dos empregos a serem criados em 2019 será absorvida pelo setor privado, mantendo-se assim a tendência nesta rúbrica socioeconómica. O setor público só vai absorver 86.4 mil novos empregos. Refira-se que em agosto passado o Banco Mundial fez um diagnóstico negativo sobre as políticas de emprego em Moçambique, em particular para os jovens, que em grande número foram empurrados para o desemprego. Em exclusivo à STV, o economista sénior do Banco Mundial, Ian Walker, revelou que a sua instituição está a preparar um investimento na ordem de $80 milhões com vista a desenvolver uma política de emprego mais inclusiva para jovens em Moçambique. Estamos preparando uma nova operação especificamente para o desenvolvimento dos jovens, que poderá custar $80 milhões. O financiamento será aprovado em breve, sendo que a sua implementação deverá ter uma duração de 1 ano. Estão confirmados até o momento 5 óbitos vítimas do acidente ocorrido ontem na região de Pambara, distrito de Vilanculos, em Inhambane. Entretanto, há discrepância entre o número de mortos avançados entre a polícia e o Hospital Rural de Vilanculos. Vítimas do acidente ocorrido na tarde de ontem no distrito de Vilanculos. Enquanto isso, a Polícia da República avança o número de 6 mortos no comando provincial de Inhambane. No distrito tanto de Vilanculos, no povoado de Pambara, registramos um acidente de tipo despiste e capotamento que envolvia uma viatura, portanto, de uma transportadora que seguia tanto de Maputo com destino a Chimoio. Chegada ao local, portanto, despistou e captou, tendo como consequência 6 óbitos e
6 feridos graves e 20 feridos ligeiros, os quais foram socorridos aos diversos hospitais existentes na província de Inhambane, concretamente no Hospital Rural de Vilanculos e no Hospital Provincial de Inhambane, é onde estão lá, portanto, os feridos, portanto, a receber o tratamento médico. Podemos saber das características físicas da viatura, quantos lugares e quantos passageiros transportados? É um trabalho que está sendo feito neste momento, porque a própria transportadora, eles quando o passageiro lá entra, eles têm lá uma lista que eles fazem. Portanto, é um trabalho que a polícia está fazendo neste momento para saber de onde é que entrou o passageiro, qual era o destino final, porque mesmo os óbitos ainda estamos a fazer esse trabalho, tanto os feridos, para podermos, junto às famílias, portanto, haver essa comunicação e a possível reclamação dos corpos. Contactado, o Hospital Rural de Vilanculos confirma apenas 5 óbitos, o que contradiz com o número avançado pela Polícia da República nesta parcela do país. E está-se a perspectivar até uma transferência para o Hospital Provincial de Inhambane. Ainda não foi feita a transferência. Temos que fazer algumas observações para poder decidirmos a transferência. Portanto, de ontem para hoje ainda não se efetuou nenhuma transferência para cá ao Hospital Provincial? Não, ainda não. Pois bem. Ainda não. Um indivíduo de nacionalidade chinesa foi detido ontem no aeroporto internacional de Maputo com 9 cornos de rinoceronte disfarçados na bagagem. O traficante tinha como destino o Vietnã. Estava tudo orquestrado. Para lograr os seus objetivos, este indivíduo de 49 anos procurou ludibriar as autoridades, embrulhando os 9 cornos de rinoceronte no papel de alumínio e misturando-os com produtos comestíveis. Ele foi detido no processamento normal do check-in. Os cornos foram detectados e ele foi detido. E neste momento decorrem diligências no sentido, portanto, de se aferir a proveniência dos cornos de rinoceronte. Portanto, como todos sabeis, aquilo infelizmente é o resultado da caça furtiva, abate de espécies proibidas. A polícia aventa a possibilidade do indivíduo fazer parte de uma vasta rede criminosa. Estava aqui na cidade de Maputo, provavelmente outros componentes, portanto, da quadrilha terão trazido cá os cornos, portanto, do rinoceronte que estavam na posse do indivíduo, prestes a embarcar com destino a Vietnã, como disse. Portanto, é um trabalho que está sendo feito neste momento de investigação, no sentido de serem encontrados outros indivíduos que fazem parte, portanto, da quadrilha. Esses é que poderão dizer onde é que terão, portanto, abatido os rinocerontes dos quais extraíram aqueles cornos. Só este ano, a polícia na cidade de Maputo tem um registro de 4 casos semelhantes, sendo que envolve indivíduos de origem asiática, cujo destino é preferencialmente o Vietnã. Vamos fazer mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Xai-Xai com 27 graus de máxima, 18 de mínima. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20, 28 graus de máxima e 14 de mínima para Chimoio. Tete espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 20. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 20. Para Pemba, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Lixinga com 26 graus de máxima, 12 de mínima. Aguarde por si. Até já. É-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com as notícias internacionais. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar a segunda volta das presidenciais no Brasil. O candidato da extrema-direita lidera a contagem com 46% dos votos contra 29% do candidato do Partido Trabalhista. As eleições presidenciais no Brasil, realizadas este domingo, terminaram sem nenhuma vitória definitiva.
Com 99,5% das urnas contabilizadas, o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, do Partido Social Democrático, está em frente de todos os candidatos, tendo conseguido 46,04% dos votos, seguido pelo seu principal adversário, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, com 29,26%, de acordo com a Folha de São Paulo. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista. Os restantes candidatos estiveram abaixo de 5% dos votos. Como candidatos mais votados, Fernando Haddad e Jair Bolsonaro seguem para a segunda volta eleitoral, marcada para 28 de outubro. Última fase em que se decide o novo presidente brasileiro. Jair Bolsonaro, candidato da extrema-direita, promete, entre outras medidas, levar a cabo um programa de privatizações de empresas públicas, continuar com Bolsa Família, acompanhada de auditoria, endurecer as leis penais, fortalecer o policiamento e promover a revisão do Estatuto do Desarmamento. Por sua vez, o candidato da esquerda, Fernando Haddad, promete combater a privatização de ativos públicos, sobretudo no setor financeiro, de energia e de saúde. Promover a política segurança pública cidadã, baseada em programas sociais e combate às desigualdades nas regiões mais vulneráveis e violentas. Proibir o porte de armas. Ampliar programas como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e investir em linhas de crédito mais baratas para o povo. Os dois candidatos têm mais ou menos 3 semanas para novamente conquistar o voto dos 147 milhões de eleitores brasileiros. O presidente da Interpol demitiu-se ontem, após a China ter anunciado a sua detenção, acusando-o de ter violado a legislação estatal. Meng Hongwei já não é mais o diretor da Interpol. Hongwei apresentou este domingo a sua dimensão com efeitos imediatos, no mesmo dia em que a China esclareceu o desaparecimento dele, tendo informado ao mundo que Hongwei encontra-se detido, sob acusações de ter violado a legislação estatal. Desde o final de setembro que se encontrava desaparecido o diretor da Interpol, uma organização da Polícia Internacional com sede na França. A esposa de Hongwei disse ter notado algo estranho no desaparecimento do marido quando começou a receber mensagens de ameaças. O lugar do presidente da Interpol passa a ser ocupado provisoriamente pelo sul-coreano Kim Jong-un. Meng Hongwei foi vice-ministro da Segurança Pública no governo da China, antes de ter sido eleito para o cargo da Interpol em 2016. O Prémio de Ciências Económicas, mais conhecido por Nobel da Economia, foi atribuído a 12 economistas norte-americanos. Não é formalmente um prémio Nobel, como são os prémios para a ciência, a paz e a literatura, mas é a mais prestigiante distinção que um economista pode receber. E este ano, o Prémio de Ciências Económicas vai para William Nordhaus e Paul Romer, 2 economistas norte-americanos. William Nordhaus é um dos académicos mais respeitados na área da economia ligada ao meio ambiente e, em particular, às alterações climáticas. Já era visto nos últimos dias como um dos mais prováveis vencedores pelos modelos que criou e que calculam a interação entre a economia, o uso de energia e as alterações climáticas. Já Paul Romer foi economista-chefe do Banco Mundial, é sobretudo conhecido por ter formulado a teoria do crescimento endógeno, decisiva para integrar a inovação tecnológica na análise macroeconómica de longo prazo, afirma a Real Academia Sueca das Ciências. O académico demitiu-se do Banco Mundial no início deste ano, depois de ter dado uma entrevista ao The Wall Street Journal, onde deu a entender que as inclinações políticas dos técnicos do banco estavam a ter uma influência indesejável na preparação dos rankings mundiais sobre os países onde é mais fácil ter negócios. No ano passado, o premiado foi Richard Taylor, cujos estudos ajudam a perceber como o comportamento humano muitas vezes se desvia dos modelos teóricos. No desporto, o Chibouto goleou ontem o Sporting de Nampula por 6-0 em jogo da 27ª jornada do Moçambola 2018.
O Sporting de Nampula veio para este jogo com a sentença já ditada, uma vez que praticamente estava despromovido para o segundo escalão de futebol. Quando ainda procurava estudar o seu adversário, Eva marcou o golo madrugador do Chibuto, fazendo 1-0 aos 49 segundos. Os guerreiros do Chibuto estavam endiabrados e teriam feito o segundo golo, mas Aníbal não deixou. Aníbal volta a ser o herói ao aplicar-se a fundo, evitando o segundo gol da equipa adversária. Porém, os 2-0 não tardaram. Aos 20 minutos, na cobrança de um canto, Ruve sobe para o primeiro andar e não dá qualquer hipótese ao keeper dos Leões. Aníbal sofreu os 2 golos, mas continuava a ser a melhor unidade da equipa sportinguista. Aos 29 minutos, volta a estar em grande, entre os postes, ao evitar o terceiro tento dos donos da casa. Aos 33 minutos, os treinados de Usaras Mohamed responderam. Zinho enfrenta o guarda-redes Chando, remata forte e o homem fica senhor da situação. Do lado do Sporting, Aníbal continuava em destaque pela positiva. Mas uma vez volta a evitar o golo do Chibuto. A turma visitante foi ao intervalo a jogar com menos uma unidade. Na segunda parte, o esforço do guarda-redes não foi compensado e sofreu o terceiro golo dos pés de Rodrigues. Aos 69 minutos, Eva colocou o resultado em 4-0. Depois foi a vez de Mafaite marcar o quinto. O nigeriano Sunday fechou as contas, fazendo os 6-0. Hoje fomos um bocado mais pragmáticos em termos de objetividade. Penso que não tivemos muita posse de bola como costumamos ter, mas penso que fica aqui pelo resultado. Já se a paragem do Moçambola e tentar, quando recomeçar o Moçambola, apresentarmos outra fase, porque não é esta realmente a fase do Sporting que vinha apresentar. Na próxima jornada, o Chibuto mede forças com o Ferroviário de Nampula, enquanto o Sporting de Nampula terá pela frente o Incomate de Chinavani. Está tudo dito no Jornal da Noite e tem mais informação já a seguir no Noite Informativa. Até já.